Boa tarde, deputado. Seja bem-vindo. Boa tarde, deputadas, deputados. Boa tarde, telespectador da TV Assembleia, que está nos assistindo na capital, no interior paulista, na Baixada Santista, na Grande São Paulo. Tem vários assuntos hoje para tratar nessa sessão plenária, nessa sessão virtual da Assembleia Legislativa. E o primeiro deles é em relação a uma denúncia que eu já venho fazendo com muita insistência na Assembleia Legislativa, junto ao Ministério Público Estadual e junto à própria Prefeitura. Eu me refiro aqui a uma decisão genocida, assassina do prefeito Bruno Covas, que teima em manter mais de 18 mil servidores dentro das escolas municipais, dentro da rede municipal. Eu já denunciei exaustivamente esse procedimento, acionei o Ministério Público Estadual, juntamente com o vereador Celso Janazzi, o MP já abriu um inquérito civil para investigar e tomar as providências cabíveis. O fato é que essas pessoas estão expostas, esses profissionais da educação, gestores, diretoras de escolas, coordenadoras pedagógicas, assistentes de direção, ATEs, quadro de apoio escolar todo dentro das escolas, correndo risco de vida, de saúde pública. Alguns já estão morrendo. Eu já denunciei isso aqui, apresentei nomes, as pessoas estão morrendo, se contaminando e contaminando as suas famílias e contaminando outras pessoas. Uma parte desses servidores utiliza os seus automóveis e agora nem isso poderão, porque tem um rodízio ampliado na cidade de São Paulo, que vai sobrecarregar o sistema público, os ônibus, o metrô, os trens da CPTM. Haverá uma superlotação do transporte público sobre trilhos e de ônibus no estado, na cidade de São Paulo. E esses nossos servidores terão que utilizar esse transporte, estarão mais expostos ainda ao contágio da Covid-19. Então, é muito grave essa situação. Não sei por que a Secretaria de Educação, a Secretaria Municipal, não sei por que o Bruno Caetano, que é o secretário, insiste nessa orientação perversa, cruel e, diria, genocida, porque expõe as pessoas à morte. Essa é a verdade, as pessoas já estão morrendo na rede municipal de ensino. Eu faço aqui um apelo. E, além disso, eles estão orientando também obras nas escolas, querendo que os gestores fiscalizem obras que estão sendo realizadas agora, obras que nunca foram feitas, estão sendo feitas agora, exatamente nesse período, para expor ainda mais os operários, os funcionários e os gestores que terão que acompanhar e fiscalizar essas obras. Nós estamos no estado de emergência, estado de calamidade pública, a situação é grave, e agora o governo municipal, a secretaria, resolveu abrir umas atas para fazer umas obras nas escolas, para dar mais serviço, mais trabalho e mais atribuições aos gestores e aos funcionários das escolas municipais. Então, o Ministério Público está acionado, já há um inquérito civil aberto em relação a isso, investigando esse procedimento que coloca em risco a saúde e a vida de mais de 18 mil servidores. Então, faço esse apelo aqui ao prefeito Bruno Covas, ao secretário municipal de Educação, para que revejam imediatamente essa sessão e retirem todos os servidores das escolas municipais. Então, essa é a nossa pauta hoje da rede municipal de ensino. Gostaria também, falando em municípios, depois eu entro no estado e no governo federal, eu quero repudiar, mais uma vez aqui, a decisão do prefeito de Jundiaí, que está agora obrigando também as nossas educadoras e os nossos educadores a voltarem para as escolas. Os gestores já voltaram, parece que na semana passada. E agora ele apresentou um cronograma, através da Secretaria de Educação, obrigando as professoras a voltarem para as escolas. É um absurdo total. Nós aprovamos um projeto na Assembleia Legislativa de calamidade pública, um decreto de emergência,
E a situação é muito grave e parece que alguns prefeitos não se deram conta da situação. E esses prefeitos são pressionados muitas vezes pelos empresários da cidade, pelos comerciantes, e acabam cedendo a essa pressão política de setores econômicos e colocam em risco a vida de toda a população. Por isso que existe uma lei, existe uma determinação legal que proíbe a abertura. Não é momento de abrir. O estado de São Paulo já tem mais de 3.400 mortes e agora as pesquisas mostram que o vírus também está se dirigindo para o interior paulista, para a Grande São Paulo, interior paulista. É o que diz agora as pesquisas, os especialistas, e os prefeitos teimam em tentar flexibilizar a quarentena e o isolamento social. Eu faço aqui um repúdio, mais uma vez, porque já fiz ao prefeito de Jundiaí, do PSDB, tucano do PSDB, que já fez uma reforma da Previdência no auge da pandemia, apresentou um projeto e aprovou na calada da noite, confiscando os salários dos servidores. Isso é um absurdo total. E agora ele começa a flexibilizar, apresentou um cronograma, mas já prejudicando imensamente as nossas educadoras e educadores da cidade de Jundiaí. Fica o nosso repúdio e nós vamos tomar medidas aqui, já junto ao Ministério Público, em relação a essa decisão, que também, como está fazendo aqui o outro tucano, o Bruno Covas, vai prejudicar e vai colocar em risco a vida das pessoas, porque a nossa lógica é o isolamento, as pessoas que o maior número de pessoas fique em casa, mas os governos trabalham na contramão desse tipo de procedimento, né, de orientação. E aqui em São Paulo a mesma coisa, em relação ao Estado, em relação ao governo Dória. O governo Dória, que é um governo hipócrita, fala uma coisa e faz outra totalmente diferente. É uma grande contradição entre o discurso e entre a prática do governo estadual, que faz o discurso da quarentena, do isolamento, mas não cria as condições para que isso ocorra. Primeiro, demitindo servidores, trabalhadores que prestavam serviços para a Secretaria da Educação, como, por exemplo, isso eu estou me referindo só ao setor, tem outros também nessa situação, os transportadores escolares, as merendeiras terceirizadas, as cuidadoras de crianças com deficiência da rede estadual e das redes públicas do interior. Isso eu já denunciei exaustivamente também. Mas, além disso, não há nenhum programa consistente de proteção social. Não adianta só decretar a quarentena, o isolamento, se o governo estadual, que é um governo rico, o estado de São Paulo, tem o segundo maior orçamento do Brasil. Primeiro é o governo federal, depois vem o estado de São Paulo. Nós temos condições de fazer uma grande proteção social para os informais, para os professores eventuais, para os professores categoria O, que estão sem contratos ou não conseguiram as aulas, para os artistas que estão sofrendo, estão fazendo vaquinha para sobreviver, os nossos trabalhadores da cultura em geral, não só o artista, o pessoal do cinema, do teatro, da música, os trabalhadores que dão apoio também, o iluminador, a pessoa que faz o palco, né, que cuida do som, a técnica de som, todo esse pessoal, todos esses trabalhadores e trabalhadoras estão ao relento, sem nenhum tipo de proteção social no estado de São Paulo. Então, nós exigimos que o governo Dória faça a proteção social da nossa população, que haja coerência entre o discurso e a prática, porque só decretar a quarentena, só decretar o isolamento social, sem oferecer condições para que os desempregados, os trabalhadores informais, os servidores públicos que estão sem salários, os moradores em situação de rua, pessoas em situação de rua, tem vários setores, pequenos comerciantes, né, pequenos e médios comerciantes, o governo tem que dar amparo social. E São Paulo pode fazer isso. A Argentina, que tem o mesmo PIB que São Paulo, a mesma população, está fazendo isso, está dando dinheiro para os trabalhadores, para a população, e com essa política da Argentina, né, que é a mesma população praticamente de São Paulo, lá morreram 300 pessoas. Aqui já morreram mais de 3.400 pessoas no estado de São Paulo. Isso mostra a ineficiência, né, e o fracasso das políticas do Dória de combate
a essa pandemia. Então, eu sei que o meu tempo está se esgotando, então eu faço essa denúncia gravíssima. O governo Dória é um governo hipócrita que não mantém coerência entre o discurso e a prática, que não oferece proteção social para que a população possa ficar no isolamento social. Muito obrigado.